Seja muito bem-vindo ao canal KotaiCast. Pessoal, na live de hoje eu quero falar sobre escalabilidade global e sobre valuation, tá bom? Então peço por gentileza a todos que estão participando desta live para compartilhar o máximo que os senhores puderem para os seus amigos, parentes. Compartilhe aonde vocês conseguirem, tá bom? Isso ajuda bastante aqui no engajamento. E também peço o seu like para fortalecer, é muito importante seu apoio, tá bom? Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre o projeto, tá bom? Alguma pergunta relevante que a nossa equipe vai ter total prazer ali de responder para os senhores, tá bom? E pessoal, olha só o anel, cara. Olha que bonito. Tá vendo o anel? Pessoal, esse anel aqui é exclusivo, tá? Esse anel aqui é exclusivo, tá vendo aqui que ele é numerado, olha só, não sei se dá para enxergar. Ele é numerado, tá? Tem a logo do Kotai. É um anel de prata pura, tá bom? Esse anel aqui, meus amigos, apenas 300 anéis disponíveis, apenas 300 anéis. E todos eles serão numerados, tá vendo? Aqui é o 000, né? O meu é o 000, certo? Vai até 300, porque serão 300 investidores anjo. Quer fazer parte do clube dos 300? Quer fazer parte e ter um anel exclusivo desse aqui, hein? Pessoal, nós já encomendamos 40 anéis desse aqui, tá? Coisa mais linda, cara. É que não dá para enxergar direito, não dá para ver direito, mas ele é lindo, cara. É lindo, rico de detalhes aqui, todo em prata, cara, todo em prata. Esse aqui, apenas 40, até o momento são 40 pessoas que vão receber esse anel aqui. 40 pessoas, tá? E assim, para você ter esse anel, você tem que investir ali a partir de $10.200. Ou seja, você tem que se tornar um investidor anjo no Kotai Project, tá bom? Mas enfim, pessoal, vamos lá para o tema do vídeo aqui. Eu quero falar sobre escalabilidade e sobre valuation, tá? Então eu tenho que começar dando um exemplo claro para os senhores, um exemplo que todos os senhores já conhecem. O primeiro exemplo é do Mark Zuckerberg, ou seja, do Facebook. Durante uma conversa reveladora, Mark Zuckerberg afirmou que o único que acreditou em sua ideia e lhe emprestou dinheiro no início da criação do Facebook foi o brasileiro Eduardo Saverin. Quem disse isso foi o próprio Mark Zuckerberg. Ele disse isso numa entrevista reveladora, tá? O fundador do Facebook. E o mais interessante, pessoal, é que isso é totalmente verdade, tá? É totalmente verdade. Isso realmente aconteceu lá nos primórdios, em 2004, ou seja, basicamente 21 anos atrás, tá? O Mark Zuckerberg, ele precisava de dinheiro. Ele tinha uma ideia absurda, uma ideia à frente do seu tempo, né? E a única pessoa que acreditou nele foi o Eduardo Saverin, um brasileiro, né? Que na época estudava também lá na mesma região, no mesmo local onde o Mark Zuckerberg estudava. Os senhores já conhecem a história, né? Fizeram até um filme falando sobre isso, né? E o interessante, cara, é que o Eduardo Saverin, o brasileiro, ele emprestou na época $1.000, apenas $1.000 iniciais. Depois ele fez mais alguns aportes, porque conforme a empresa ia necessitando de capital, de dinheiro, o Eduardo Saverin ele foi investindo cada vez mais. E estima-se que o Eduardo Saverin tenha investido na casa dos $15 a $19.000. Mas tudo começou com apenas $1.000. E, meus amigos, o resultado disso, os senhores já sabem que hoje o Eduardo Saverin, ele é multibilionário, tá? Obviamente, hoje, o patrimônio do Eduardo Saverin não vem do Facebook, só do Facebook. Depois que
que ele obteve lá mais de 2% das ações do Facebook, o Eduardo Saverin, ele levantou ali alguns bilhões de dólares, né? Então, ele fez um investimento de aproximadamente 15 a 19 mil dólares e isso catapultou ele para um nível bilionário em pouquíssimos anos, né? Então, em pouquíssimos anos, aquele investimento que ele fez de menos de 20 mil dólares se transformou em bilhões de dólares, em pouquíssimos anos. Então, hoje, meus amigos, se você fizer uma simples pesquisa na internet, você vai observar quem são os homens mais ricos do Brasil. Quando eu falo os homens mais ricos do Brasil, eu não estou me referindo só do Brasil, mas me referindo aos brasileiros, aquelas pessoas que têm de origem brasileira, tá? O único que não tem origem brasileira aqui é o David Velaz, né, que ele é o cofundador também da Nubank, uma outra startup que tem uma escalabilidade absurda, né? Eu já até fiz um vídeo falando sobre a Nubank, que a Nubank ela começou numa casa alugada em São Paulo. A Nubank, no começo, ela utilizava a infraestrutura de outros bancos, então ela terceirizava 99% dos seus serviços eram de outros bancos, né? Então, assim, a Nubank também foi uma startup ali que quase ninguém deu valor na época, né? Mas, enfim, se você observar aqui os 10 brasileiros mais ricos em 2025, o Eduardo Saverin, ele se encontra no topo da lista, né? No topo da lista ali, com mais de 34 bilhões de dólares. E se você observar uma coisa muito interessante, eu quero que os senhores entendam, certo? Sobre a diferença da escalabilidade em uma startup, ou seja, algo que seja digital, algo que seja transmitido através da internet, é uma coisa que ela é muito mais rápida de se desenvolver, entendeu? Observa bem a idade do Eduardo Saverin. O Eduardo Saverin pode dizer que ele é muito jovem, tem apenas 43 anos. Então, ele tem ali praticamente quase... Daqui a pouco ele vai chegar a 43 bilhões, você pode ter certeza disso, tá? Porque essa fortuna aqui está desatualizada. Se você pesquisar no Google, você vai observar que o Eduardo Saverin já está beirando os 40 bilhões de patrimônio. Mas enfim, o Eduardo Saverin, ele tem quase 1 bilhão para cada ano de vida dele, entendeu? Então assim, é absurdo. Para a idade dele, ele é muito jovem, né? Então olha só a diferença aqui do Vicky Safra e a família Safra, muito conhecida no Brasil, empresários, né? Você observa que ele tem ali 72 anos de idade, 72 anos de idade, com patrimônio ali acima de 20 bilhões. Outro exemplo disso é o Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann tem 85 anos de idade. Olha um outro exemplo aqui, o Carlos Alberto Sicupira, de 77 anos. Olha outro exemplo aqui, o André Esteves, da BTG Pactual, que está com 56, 57 anos. Então, você observa que no Brasil, no ranking brasileiro, apenas uma pessoa é bilionário em dólar, não estou falando de bilhões de reais, estou falando de bilhões de dólares, ok? Então, a única pessoa hoje que eu vejo aqui, pode ser que eu esteja errado, mas pelas minhas pesquisas, a única pessoa aqui que é bilionário em dólar e tem menos de 50 anos é o Eduardo Saverin. Você entendeu? Pessoal, por que isso acontece?